Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. O vídeo de hoje traz o assunto LGPD, para a gente saber o que afinal é essa LGPD que todo mundo está falando. Enfim, peço primeiramente que se inscrevam, dê o seu like aí se gostar do vídeo, compartilhe se gostar, principalmente comentem no vídeo, façam perguntas que eu respondo, tá? Então tá, o que que é essa LGPD? Uma lei nova? Mais ou menos, né? É uma lei de agosto de 2018, foi sancionada pelo Temer, mas a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, só nasceu agora e visa proteger, né, esses dados e fazer a fiscalização, composta em sua maioria por militares, né? Só o governo brasileiro, da China e da Rússia tem essa composição com tantos militares. E agora nós vamos começar a entender qual vai ser o foco dessa agência, né, em termos de fiscalização, se é educativo, se é arrecadatório. Tudo indica que será arrecadatório, né, na nossa opinião, então vamos se preparar. Depois, no fim, eu falo um pouquinho mais sobre isso. O foco dessa lei é definir diretrizes claras para a questão de privacidade e segurança dos dados pessoais, né, e o tratamento desses dados, tá? Ela abrange a coleta, eu vou ler aqui, a classificação, a utilização, o acesso, a reprodução, o processamento, o armazenamento, eliminação, controle e afins, tá? Dos dados pessoais que as empresas detenham das pessoas. E dado pessoal é tudo aquilo que seja pessoal, né? CPF, uma senha que esteja ali num post-it, é dado pessoal e é passível de fiscalização, tá? Uma planilha impressa, o mais comum é o que estiver em sistema informatizado, mas não é só isso que abrange, tá? Então, atenção nesse ponto também. Essa lei também ordena que as empresas definam, e isso pode ser todos numa mesma pessoa, um controlador, que é o camarada que decide sobre as questões de proteção dos dados e utilização dos dados, um operador, que é quem executa, e o encarregado, que é quem vai fazer o canal de comunicação entre empresa e Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Lembrando mais uma vez que pode ser a mesma pessoa fazer as três atividades. Ela é focada, baseada em alguns princípios, que são, vou ler de novo: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas sobre os dados pessoais. Ou seja, eu, proprietário dos dados pessoais, posso ligar para a empresa e dizer: quero saber dos meus dados pessoais, quero que vocês eliminem ele e me provem. E a empresa tem que estar pronta para fazer isso, tá? Isso pode gerar complicações não só com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas com outras legislações já existentes, inclusive na esfera trabalhista, inclusive na esfera civil. Tá? Tem Código de Defesa do Consumidor, tem o Marco Civil da Internet e uma série de outras leis esparsas aí que podem incidir, essa lei pode incidir sobre elas, tá? Bom, não respeitou problemas, quais as penalidades, tá? Então, a penalidade primeiro é uma advertência com prazo para adequação, uma multa que vai de 2% até 50 milhões do faturamento da empresa, né, inclusive grupo. Astreinte, que a gente chama no direito, que é uma multa diária, né, pelo não cumprimento, isso ela vai aprofundando, né, conforme forem as notificações e a fiscalização. A publicização, que é um desastre, né, a gente vê aí empresas que tiveram dados vazados, o prejuízo que traz a imagem da empresa, muitas vezes irreversível, né, e o bloqueio de dados. Imagina uma empresa sem poder trabalhar com dados. Lembrando, uma nota fiscal também tem dados pessoais. Então a empresa simplesmente não consegue operar. E por fim, a eliminação total desses dados que estavam bloqueados. Então é um negócio que não vale a pena pagar para ver, né? Qual é o grande problema que nós temos visto? Existem 1.500 fórmulas mágicas de aprender a lidar com a LGPD, hoje sendo oferecidas na internet. Outras fórmulas mágicas de aplicação e implantação da LGPD ou adequação da LGPD nas empresas através de uma revisão de contratos, por exemplo.
o que nós enxergamos como última etapa de um processo de implantação, porque primeiramente tu tem que levantar a quantidade de dados, as fragilidades, fazer o mapa, definir aquelas figuras do controlador, operador, encarregado, e só lá no final, depois de tudo identificado, todas as fragilidades da cadeia de dados, que é uma cadeia solidária de responsabilidade, então se parte para a questão da adequação dos contratos. E o que nós estamos visto hoje é muita gente oferecendo adequação de contratos que, sinceramente, na nossa opinião, não vai adiantar de nada numa fiscalização. Então, tem muito mais coisa sobre esse tema. Essa aqui é uma passada rápida só para, né, dar uma dica do que é, porque todo mundo fica em dúvida sobre o que é a LGPD, né? E dizer que se esperar a fiscalização, pode ser tarde, né? Uma implantação séria leva meses. Então, é bom já estar por dentro disso tudo, já saber das vulnerabilidades e já começar a se prevenir, tá? Agradeço a audiência aí de sempre, o carinho. Compartilhem o vídeo aí e qualquer dúvida toque aí, como a gente falou antes, tá? Muito obrigado, um forte abraço.